Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que divulgou suas informações referentes ao dia 30 de setembro de 2024. E é uma empresa que as demonstrações contábeis são sempre muito aguardadas para saber se a empresa vai se recuperar ou não. Enfim, estamos falando aqui da Oi S.A. A Oi S.A. que inclusive já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos. E quem sugeriu a Oi foi o Wendel Rosa Refrigeração. Ô Wendel, que honra ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também quem sugeriu a Oi foi Zona de Reflexão, que também mandou mensagens lá, a quem eu agradeço imensamente e é uma honra poder também lhe atender e me sinto honrado aqui também em ter você junto conosco nessa caminhada aqui de construção e repartição de conhecimentos. E também, mas caso vocês queiram outras empresas, é muito simples, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negraf, manda sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Bom, mas para entender o que está acontecendo com a Oi, e será que ela vai, será que ela não vai? Enfim, a gente tem que entender um pouquinho da história, né? Todo o contexto, tudo que vem acontecendo com a Oi, desde do seu nascimento, o nascimento que ocorreu em 1998. Lá em 1998, quando nós tivemos toda a privatização do sistema de telecomunicações aqui no Brasil, então ele foi dividido ali em blocos, né? E aí um dos blocos, ele tratava justamente da região norte, da região leste, parte da região sudeste, e aí era a Telemar, tá? Então foi criada uma empresa justamente para atuar dentro desse segmento nessas regiões. Naturalmente que nesse processo ali, o que acontecia? Grupos empresariais, eles formavam uma espécie de um consórcio para fazer parte da privatização, para participar do leilão, né, da licitação dessas concessões. E esse grupo, ele era formado ali pelo Grupo Lafonte, pelo GP Investimentos, tinha também o Banco do Brasil, BNDES, Andrade Gutierrez e Inepar também estava dentro desse consórcio que adquiriu essa fatia da privatização do sistema de telecomunicações. Bom, e aí então foi criada uma empresa chamada Telemar. Só que na época, a Telemar, o que acontece? Era apenas a telefonia fixa. Por quê? A telefonia móvel estava ainda num processo muito embrionário, bem como também a internet muito embrionária. Aí o que acontece? A Telemar cria uma empresa justamente para atuar dentro da telefonia móvel, que era a Oi, isso lá no ano de 2002. Tá. Daí, na sequência, já no ano de 2007, nós tínhamos duas empresas, Telemar e Oi. Aí as duas passaram a utilizar o mesmo nome, a Oi. Então, a Oi ficou com telefonia fixa, com telefonia celular e passou também a explorar a internet. Bom, na sequência, daí, nesse processo ali de crescimento, eles adquirem também a Brasil Telecom. A Brasil Telecom era outra empresa que havia sido ramificada ali da privatização das telecomunicações no Brasil, e aí eles adquiriram a Brasil Telecom. Só que quando eles adquirem a Brasil Telecom, adquirem também com todo o endividamento da Brasil Telecom, o que acabou já aumentando ali muito o processo de alavancagem da empresa. Mas, não satisfeitos ainda, a ideia lá no ano de 2008, 2009, era transformar a Oi num gigante nacional, o gigante nacional de telecomunicações. E aí o que ocorre? Daí a empresa adquire também a Portugal Telecom. E quando adquire a Portugal Telecom, aí aconteceu ali todo o problema da empresa, já que, junto com a Portugal Telecom, veio também um endividamento gigantesco e aquilo que era para ser ativo da Portugal Telecom, que eram aplicações financeiras que ela tinha lá no Banco Espírito Santo, etc., na verdade não existia, né? E aí, consequentemente, a Oi, a partir desse momento, começou a passar por uma série de dificuldades. Bom, essas dificuldades não se resolviam assim de uma maneira extremamente simples. Então, o que eles já fizeram? Começaram já a vender ativos. E aí, o primeiro ativo a ser vendido foi justamente a Portugal Telecom. Mas isso não foi suficiente. E aí, o que acontece? No ano de 2016, a Oi entra com processo de recuperação judicial. Quer dizer, não tinha mais capacidade de pagar suas dívidas e, para não quebrar, para não ir à falência, pede a recuperação judicial. Bom, nesse processo de recuperação judicial, o que vai ocorrer agora? Venda de diversos ativos, justamente para honrar com os compromissos assumidos até no plano de recuperação judicial.
e também a conversão de diversas dívidas em ações. Bom, com isso, o capital da Oi acabou sendo extremamente pulverizado e ela passou a ser uma empresa sem um controlador de referência. Bom, chega já no ano de 2020, aí temos ali a continuação, né, dessas vendas dos chamados desinvestimentos da empresa, com venda das torres de celular, venda de imóveis e tal. E aí chega também na sequência, ela tem que vender o quê? A Oi Móvel, né? Então toda a parte de telefonia móvel, da telefonia celular da Oi acabou sendo repartida pelas três companhias gigantes aqui do Brasil, que é a Claro, a TIM e a Vivo, né? Bom, nesse processo todo, o que sobrou para a Oi? Praticamente a internet, a banda larga, né? Então através de uma empresa chamada Vital, né? E aí então é o que sobrou para a Oi. Mas aí na sequência, nesse processo de recuperação judicial, ele encerra no ano de 2022. Só que a empresa sai muito, mas muito debilitada mesmo da recuperação judicial. E não há outra alternativa a não ser no ano de 2023 entrar com o segundo pedido de recuperação judicial. E aí nós vamos ver que saiu aí um lucro até agora, né, no momento aqui, um lucro gigantesco, que saiu agora nesse último, quer dizer, já saiu no balanço do segundo trimestre e naturalmente que ele acaba se repetindo agora no balanço do terceiro trimestre. Mas nós vamos ver daí dentro do processo de análise como que apareceu esse lucro gigantesco nas demonstrações da Oi. Bom, mas para entender como que está a situação econômica e financeira da empresa, estamos trazendo aqui o balanço de 2020, 21, 22, 23 e do dia 30 de setembro de 2024. E através dos números, vamos conhecer a Oi S.A. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Oi S.A. trazendo para vocês as últimas informações do dia 30 de setembro de 2024 e naturalmente dentro de um processo de interpretação das demonstrações contábeis, sempre vamos trabalhar com um processo de comparação, então sempre comparando com períodos anteriores para ver como vem sendo a evolução da empresa. Para entendermos a Oi que vem passando aí por toda essa turbulência, segundo a recuperação judicial, naturalmente que a empresa, como todo mundo já deve ter observado, vem se desfazendo de diversos ativos, justamente para fazer frente ao seu endividamento, consequentemente passando por encolhimento. E vamos ver através das demonstrações contábeis esse encolhimento. Lá no ano de 2020, a Oi era uma empresa de 73 bilhões de reais, era o tamanho da empresa. E tinha aqui dentro do seu imobilizado 24 bilhões de reais de toda a estrutura de funcionamento da empresa, 24 bilhões de reais de todas as atividades nas quais a Oi operava. E o intangível aqui, que eram tanto ágios nas aquisições, como também concessões, já que a questão de telefonia é uma concessão, então também é registrado aqui como um bem de natureza incorpórea e também aqui não realizava a longo prazo. Já o que movimenta a empresa é essa parte de cima aqui, ó, o ativo circulante que lá em 2020 totalizava 33 bilhões de reais. Nesse ano, a Oi tinha em caixa, já em recuperação judicial ali no processo, né, porque a primeira recuperação foi em 2016, terminou em 2022. Então, nesse ano aqui, a empresa estava praticamente ali no meio, né, da recuperação. E ela tinha em caixa 4 bilhões e 300. 3 bilhões e 900 em contas a receber e tinha aqui os estoques de mais de uso e consumo, 378 milhões, e aqui nesses outros créditos eram os bens já postos à venda. Então ela já tinha tirado bens da sua estrutura e posto esses bens à venda, esses ativos à venda para fazer dinheiro, para honrar os seus compromissos. Em 2021, a empresa mesmo assim, ela vai para 77 bilhões e 950 e repare aqui que o imobilizado já cai de 24 para 16 e aumenta aqui os outros créditos, que é justamente mais ativos postos à venda. E, consequentemente, o capital de giro vai para 46 bilhões, diminui o caixa aqui para 3 bilhões e 100 e tinha 4 bilhões e 200 em contas a receber no ano de 2021. No ano de 2022, a empresa encerra a primeira recuperação judicial
E quando ela encerra a primeira recuperação judicial, o tamanho da empresa, olha como é que ela sai da recuperação judicial de 77 bilhões e 900, passa a ser uma empresa de 29 bilhões e 600. Então veja o encolhimento que a empresa teve. E nesse ano aqui, o que nós temos aqui? Ó, uma diminuição do imobilizado, uma diminuição do intangível, justamente porque foram ativos postos à venda e o principal ativo que a empresa acabou vendendo foi justamente a sua operação, né, na telefonia celular. Então, com isso, a empresa encolhe para 29 bilhões de reais. E o capital de giro, com isso, também ele volta aqui, cai, né, para 9 bilhões e 550, 3 bilhões e 200 em caixa, 2 bilhões e 42 em contas a receber, e aí já não tem mais aqui os bens destinados à venda. Já em 2023, ela entra com um novo processo de recuperação judicial, e aí, nesse ano, a empresa era de 26 bilhões e 100, e o capital de giro cai para 7 bilhões e 700, o caixa cai para 2 bilhões e 100, e o contas a receber praticamente aqui para 1 bilhão e 800 milhões de reais. Já em setembro de 2024, a empresa encolhe mais ainda para 20 bilhões de reais. E com isso, o capital de giro cai para 6 bilhões e 400, o volume de dinheiro em caixa, para quem tinha aqui 4 bilhões, fecha 2024 agora em setembro com apenas 1 bilhão e 300 em caixa e 1 bilhão e 700 em contas a receber. Bom, quando ela faz esse encolhimento, tanto no seu ativo, o encolhimento também ele é registrado aqui no seu passivo. Tanto é que lá em 2020 ela tinha aqui os 73 bilhões, né? E só que 66 bilhões era dívida. E nesse ano aqui, já no processo de recuperação judicial, ela ainda tinha um patrimônio líquido de 7 bilhões e 700. Portanto, a dívida cabia dentro do patrimônio da empresa. Ela tinha um patrimônio de 73 bilhões e devia 66 bilhões de reais, 89 mil por cento. Já no ano seguinte, quando a empresa aumenta aqui o seu tamanho para 77 bilhões, a dívida sobe para 78 bilhões e 600 e agora a dívida passa a ser superior ao seu patrimônio e o patrimônio líquido volta a ser negativo. Então, em plena recuperação judicial, o patrimônio líquido voltou a ser negativo. No ano seguinte, a empresa, como nós vimos aqui há pouco, ela diminuiu a sua estrutura, colocou bens à venda para quitar as obrigações e, consequentemente, ela quitou. De 78, a dívida cai para 51 bilhões. Porém, como ela diminuiu o seu patrimônio para 29 bilhões e 600 e tem uma dívida de 51 bilhões e 400, ela tem uma dívida 73% maior do que aquilo que ela tem no seu patrimônio e, consequentemente, o patrimônio líquido fica negativo em 21 bilhões de reais, com 57 bilhões e 900 de prejuízos acumulados. Já em 2023, aí nessa situação, ela faz o quê? Entra com uma nova recuperação judicial. Então aqui ela sai e aqui ela entra de volta numa nova recuperação judicial, já que ela estava aqui com uma dívida de 53 bilhões, uma dívida duas vezes maior do que o seu patrimônio de 26 bilhões de reais, e o patrimônio líquido negativo em 27 bilhões, acumulando 63 bilhões de prejuízos. Chegando agora em 2024, quando ela faz esse encolhimento aqui, e nesse processo de recuperação judicial, o que nós temos aqui? Nós temos já uma redução no endividamento da empresa, porque parte da dívida foi convertida em ações e outra parte da dívida, dentro do processo de recuperação judicial, é trazido para valor presente, como são descritos lá nas notas explicativas da empresa, para quem quiser saber exatamente como que ocorreu esse processo. Entra nas notas explicativas lá, está discriminado como ocorreu esse processo, enfim. Mas essas dívidas aqui, quando da recuperação judicial, do plano de recuperação judicial, elas são trazidas para valor presente, consequentemente a dívida cai para 26 bilhões no longo prazo, a dívida de curto prazo aqui, ela praticamente desaparece com os bancos, e a dívida total fecha em 35 bilhões, porém continua maior do que o patrimônio da empresa e, consequentemente, fecha aqui com um patrimônio líquido negativo de 14 bilhões de reais. Bom, mas por que esses prejuízos acumulados aqui e como que vem sendo a operação da empresa? Então, nós vamos observar aqui, ó, na DRE, Demonstração de Resultados do Exercício, onde lá em 2020 ela tem aqui um faturamento total de 9 bilhões e 200 e aí ela tem um prejuízo de 10 bilhões de reais. No ano de 2021, o faturamento vai para 10 bilhões e 400 e o prejuízo fecha aqui ao total com 8 bilhões e 400, até porque ela registrou aqui receitas de resultados de operações descontinuadas, como se fosse um ganho na venda das operações que ela descontinuou, e aí, consequentemente, o prejuízo fecha em 8.492.
Em 2022, o faturamento se mantém nos 10 bilhões e 485 milhões e o prejuízo, olha só, 24 bilhões, o prejuízo normal, mas como ela teve aqui a receita de operações descontinuadas, um ganho na venda das operações que foram descontinuadas, com isso o prejuízo caiu para 19 bilhões. Já em 2023, o faturamento cai para 9 bilhões e 700, e aí o prejuízo é de 5 bilhões e 900, com os ganhos aqui de operações descontinuadas, 5 bilhões e 427 de prejuízo. E fecha agora setembro com o faturamento, já que ela não tem mais a telefonia celular, então o faturamento cai para 6 bilhões e 400, e aí ela dá um lucro de 12 bilhões e 500. Mas por que esse lucro de 12 bilhões e 500? Porque nós vamos observar que esse lucro está aqui, ó, na receita, como se fosse uma receita financeira. E o que é essa receita financeira? Quando nós trazemos essas dívidas aqui para valor presente, então nós eliminamos os juros e a correção dessa dívida, e assim como quando da contabilização desses juros ele entrou com uma despesa, agora quando ele é tirado da obrigação, então ele entra aqui como se fosse uma receita financeira, e aí fecha com lucros de 12 bilhões e 516. Porém, o que nós temos que observar é que a operação continua não dando resultado. Olha aqui, o resultado operacional negativo de 1 bilhão e 600. Então, esse lucro aqui, ele pode ser considerado como um lucro não recorrente, que não é todo ano, todo período, que vai ter ganho de operação financeira com redução de dívida. Tá? Então, nós temos apenas nesse ano aqui esse lucro, que, consequentemente, esse lucro reduziu aqui o prejuízo acumulado e reduziu o patrimônio líquido negativo e reduziu também os prejuízos acumulados. Bom, aqui no caso da Oi, nós não vamos trazer os gráficos de liquidez, por quê? Quando nós vamos observar a liquidez, que é a capacidade de pagamento, vejam só, que a empresa tem um capital de giro de 6 bilhões e 400 para uma dívida de 8 bilhões e 400 no curto prazo, quer dizer, já não tem recursos para fazer frente à sua dívida no dia a dia, passa por aperto financeiro para pagar suas dívidas no dia a dia. E quando nós analisamos o endividamento, está aqui, ó, o endividamento extremamente elevado, 171% a dívida total da empresa. E aí, quando nós olhamos os resultados, prejuízo, 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 e aqui o lucro. Porém, como falei anteriormente, é o lucro que ocorreu só em função da recuperação judicial, da redução do volume de dívida, porém, ainda não o suficiente para dar uma estabilidade financeira para a empresa. Tanto é que o patrimônio líquido continua negativo. Bom, aqui também, quando nós temos aqui um patrimônio líquido negativo, todos os indicadores fundamentalistas, eles acabam sendo comprometidos. Por quê? Valor patrimonial da ação. Quando o patrimônio líquido é negativo, o valor patrimonial de uma ação é negativo. Quando a empresa mantém esses resultados negativos, e ela não gera uma rentabilidade da ação. Então, quer dizer, a empresa não tem como pagar dividendos enquanto tivesse essa montanha de prejuízos acumulados. Enfim, todos os indicadores fundamentalistas, eles acabam sendo extremamente comprometidos e todos eles acabam sendo praticamente negativos ali também, né? Mas o que nós vamos trazer é esse gráfico aqui, ó. Vejam só, o comportamento de valorizações da Oi nos últimos 5 anos. Considerando que a empresa já passou por 2 grupamentos nos últimos anos aqui, um em 2022 e outro agora mais recente em 2024, onde 10 ações passaram a valer uma lá em 2022 e 10 ações passaram a valer uma agora em 2024. Bom, com isso, esses números aqui já estão ajustados com base nesses grupamentos que a empresa fez. Então, uma ação da Oi já ajustado lá em 2019, ela estava ali na faixa de R$ 98, R$ 97. Cai ali na pandemia, recupera, aí ela vai aqui para praticamente R$ 248 o valor de uma ação já corrigido pelos grupamentos. E aí a ação só fez despencar, tanto é que você vai vendo aqui, vai descendo o gráfico até a ação começar aqui a rastejar aqui no piso da tabela e fechando aqui com uma cotação extremamente baixa no dia da gravação desse vídeo aqui, com uma cotação na faixa ali de R$1,38 no dia da gravação do vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações da Oi tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu maior valor e como que vem se comportando o valor das ações da Oi S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, e agora você viu como está a situação econômica e financeira da Oi. Naturalmente que a Oi tem as suas ações negociadas na bolsa que você pode comprar, né? Só que naturalmente o que é importante é sempre saber
e como que está a situação econômica e financeira da empresa, mas ela está dando lucro, e esse lucro, do que foi esse lucro que ela teve, enfim, tudo isso aí nós temos que pegar as demonstrações contábeis e analisar, entender o que os números querem nos contar. Parece algo complexo, parece algo complicado. Ah, mas como é que eu faço para entender os números? Mas é muito simples. E tanto é que você pode aprender de uma forma muito descomplicada lá no nosso curso na plataforma Hotmart, onde temos lá o curso de análise de balanço para investimentos, onde nós mostramos para vocês da onde que nós buscamos essas informações, como que nós interpretamos essas informações e como que nós identificamos como que vem sendo o desempenho de uma empresa. E tudo isso você aprende de uma forma muito rápida, em módulos, que o curso é separado em módulos, que você vai aprender de uma forma muito rápida e muito simples, e com uma linguagem muito descomplicada também. E naturalmente que o curso vem acompanhado de apostila, de planilhas, e estaremos aqui também à disposição para esclarecimento de dúvidas. E o custo muito baixinho, apenas R$ 54,00, e você vai poder aprender a análise de balanço. Então não perca essa oportunidade. Venha junto conosco aprender a análise de balanço e também valuation. No vídeo aqui na descrição tem o link de acesso e é só clicar lá que você já entra na plataforma Hotmart e já começa a aprender a análise de balanço. Caso não aprenda, tem lá o meu contato, entre em contato comigo. As dúvidas que você tiver, estarei à disposição para poder solucionar e aprofundar os temas que caso sejam necessários. Dito isso, bons investimentos para vocês.